aprender a fazer recorte no lamicote no mesmo formato da imagem que você tem aí? Nesse vídeo eu vou te ensinar. Vamos lá? Olá, meu nome é Ana Bron e hoje eu vim aqui ensinar você a fazer um recorte no lamicote ou papel laminado 180 gramas, que é o que eu uso, que é esse aqui, esse papel dourado aqui. Hoje a gente vai usar o dourado, né? Mas você pode usar qualquer tipo de papel, né? Qualquer tipo de papel que não imprima, né? Porque o que eu vou te ensinar aqui é fazer um recorte preciso no formato da sua imagem para fazer um contorno, uma sobreposição e um contorno com essa sacolinha aqui. É um contorno em volta dessa tartaruga. Ela tem uma tag com o papel laminado embaixo da tartaruga. E a gente fez esse recorte no formato da tartaruga. E ele criou, então, essa tag, né, dando esse efeito, né, ao redor da tartaruga, que fica muito bonito, enriquece bastante o personalizado. Então, na verdade, eu quero facilitar a vida de quem está fazendo recorte na tesoura, porque a gente sabe que recortar com a tesoura é um pouco mais complicado, se bem que tem muitas tesouretes aí que eu vou te falar, elas estão competindo bem com as máquinas. Tem gente que recorta muito bem, né? Mas então, quando a gente vai fazer esse recorte do laminado para fazer essa sobreposição de imagens, né? A gente usa aqui o estúdio para fazer um deslocamento. E eu quero que você me acompanhe aqui agora na tela do meu computador, que eu vou mostrar para você exatamente o que eu estou dizendo. Então, vamos lá? Esse arquivo aqui, que eu abri, ele já está aberto aqui no meu estúdio, é o arquivo exatamente dessa sacolinha aqui, né? Essa sacolinha aqui, ela é uma sacolinha comum, né? Basta personalizar, imprimir e fazer o recorte normal, né, de uma caixa. E quem faz recorte na tesoura já sabe bem como fazer. A questão é a tartaruga, porque a tartaruga, nós vamos colocar ela, depois que a sacolinha estiver pronta, nós vamos colar essa tartaruga aqui na frente da sacola e vamos fazer aqui o recorte do laminado para colar embaixo da tartaruga, de forma que o laminado ou o lamicote vai aparecer a bordinha do laminado, né? Vai ficar como se fosse um detalhe ao redor da tartaruga. Então a tartaruga, ela já está aqui, ela já está no formato que eu preciso, no tamanho que eu preciso, né? Ela está medindo aqui, ó, 10 metros, 440. E agora eu preciso fazer esse recorte no lamicote. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer aqui um deslocamento. O que é o deslocamento? É uma ferramenta aqui no estúdio que cria uma imagem um pouco maior a partir daquela imagem que já está aqui na minha tela. Eu vou criar uma imagem um pouco maior do que essa, no mesmo formato dessa, para eu poder então criar a linha de corte da minha tag de baixo. Então eu estou aqui com a minha tartaruga e vou aqui na minha ferramenta de deslocar, que é essa estrelinha aqui, ó. Então a gente vai clicar aqui na minha ferramenta de deslocar e ela abre essa janelinha que me possibilita deslocar para fora ou deslocar interno, que no caso eu vou deslocar para fora. E eu desloquei, quando eu desloquei, ela desloca automaticamente 0,12 centímetros. Eu quero um pouquinho maior, eu vou deslocar 0,25 centímetros. Veja que o meu deslocamento, ele cresceu um pouquinho, né? Depois que eu aumentei a medida ali, a medida da distância. Então, eu já tenho aqui a minha tartaruga, né? Eu vou fazer a impressão e o corte dela. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é como fazer agora o recorte na tesoura
né, do formato dessa tartaruga. Eu já tenho aqui o formato da tartaruga. Agora, basta eu cortar esse formato no meu papel laminado, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a impressão da linha de corte dessa tartaruga no verso do meu papel laminado. Por que no verso? Porque a impressora não imprime no papel laminado, ela vai imprimir aqui, nesse lado avesso do laminado. Ela vai imprimir essa linha de corte aqui no verso do meu papel laminado, que vai possibilitar então eu fazer o recorte preciso, o recorte exato para eu colar atrás da minha tartaruga. Só que quando eu faço a impressão no verso do papel laminado, eu também preciso colocar essa imagem invertida. Eu preciso espelhar a imagem dessa tartaruga para que quando eu fizer o recorte aqui do lado laminado, ela fique de forma que vá caber a tartaruga exatamente no mesmo formato que ela. Então, eu não posso fazer o recorte no meu papel laminado na tartaruga dessa forma. Eu tenho que fazer o reflexo dela. E onde eu encontro essa ferramenta para fazer o reflexo? Eu vou aqui na minha ferramenta de replicar. Eu clico aqui e aqui a minha ferramenta de refletir. Eu vou refletir a tartaruga e vai aparecer ela então no sentido contrário, como se ela tivesse de frente um espelho. E eu preciso que ela seja impressa desse jeito para que ela se adapte ali exatamente dentro, embaixo da tartaruga que eu já tenho, né? Que é a imagem dessa tartaruga aqui. Então, quando eu cortar, fizer o recorte num lamicote dessa tartaruga aqui no sentido inverso dela, no reflexo dela, eu vou ter sim a tartaruga exata que vai caber embaixo dessa tartaruga aqui. Então vamos lá fazer o processo para a gente poder fazer a impressão da linha de corte no papel laminado? Eu vou primeiro tirar as marcas de registro, né? Porque nós não vamos precisar dela, porque nós vamos fazer simplesmente uma impressão. E veja só, outro detalhe, para essa linha de corte sair na minha impressão, eu tenho que colocar um pouco de espessura nela, senão ela não vai sair na minha impressão. Primeiro eu vou clicar aqui em imprimir para vocês verem que se eu imprimir não vai sair nada aqui. Por quê? Porque a minha linha do contorno dessa tartaruga está sem espessura. E se a linha não tem espessura, ela não vai sair na impressão. Como é que eu faço para a linha dessa tartaruga sair na minha impressão? Eu tenho que colocar espessura nessa linha. Porque uma linha dentro do estúdio sem espessura, ela é só uma linha de corte. Ela não é uma linha que vai aparecer na minha impressão. Para essa linha aparecer na minha impressão, eu preciso colocar uma espessura nela. E como é que eu faço isso? Eu vou na minha ferramenta de linha, claro, né? Porque eu estou trabalhando com a linha externa aqui dessa tartaruga. E eu vou aqui no meu estilo de linha. No estilo de linha, eu vou em espessura. Veja que a espessura do contorno dessa tartaruga está 0. Eu preciso que ela tenha uma espessura para que ela apareça quando eu for imprimir e eu então consiga visualizar para fazer o recorte na tesoura. Então, eu coloquei uma espessura de 1 ponto e vamos lá ver agora, quando eu mandar imprimir, agora sim vai aparecer o contorno da tartaruga na forma inversa no meu papel laminado e eu vou então fazer o recorte dessa tartaruga. Então, vamos lá fazer a impressão? Então, fizemos a impressão, né, do contorno da tartaruga e essa impressão é que vai possibilitar a gente fazer o recorte do papel laminado que vai ficar embaixo da tag da tartaruga. Então, nós vamos fazer o recorte. Vamos fazer o recorte. Agora, a gente tem as linhas, né, para que a gente possa fazer o recorte da tartaruga.
exatamente do contorno dela, né? O mesmo contorno que foi usado lá para a imagem. Tá pronta então nossa tag dourada para fazer a composição ali da tag para decorar a nossa sacolinha. Então é isso. Eu queria mostrar para vocês como fazer esse detalhe de forma precisa, mesmo para quem não tem a máquina. Eu quero mostrar que, independente de você ter ou não ter a máquina, isso não te impede de começar, isso não impede você de já trabalhar com a papelaria personalizada. Mas o importante é você sempre trabalhar com o Estúdio da Silhouette, que é um programa gratuito. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo ensinando como baixar o estúdio e tem inúmeros vídeos ensinando como trabalhar com cada ferramenta aqui no estúdio. Então, se você quer aprender, se você quer saber mais sobre a papelaria personalizada, sobre como aprender a trabalhar com as máquinas da Silhouette, como aprender a trabalhar com o estúdio da Silhouette, já se inscreve aqui, me segue, porque eu sempre estou postando dicas valiosas de como você se tornar um expert nessa área, um expert na papelaria personalizada.